Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas. Céu nublado, sol escondido, o tempo é chuvoso, choveu essa madrugada aqui na região, né? Choveu ontem à noite, temperatura agora é de 28 graus, a máxima é essa aí apresentada pelo IMET de 28 graus, pode passar, né? A umidade relativa do ar registrada neste momento gira em torno de 70%. Temperatura máxima registrada ontem foi de 35,8 graus centígrados. Me parece que a máxima ontem era 31. Passou, 35,8, quase 36 graus. Lagoa Formosa e João Pinheiro com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você, porque se você participa de segunda a sexta-feira, aqui na sexta-feira tem sorteio de brindes. Vamos sortear para você uma caixa com produtos da Cebil, vamos sortear para você uma cesta recheada com produtos da Pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas. Já experimentou? Ainda não? Tá perdendo. Basta você mandar a sua mensagem para o 99947-4515. Vamos agora para os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra. Na tela, pode rodar. Carro furtado na BR-365 é recuperado horas depois em Patos de Minas. Furto em igreja de Lagamar termina com cofre arrombado e prejuízo de até R$17 mil. Operação Carga Pesada 2 mira policiais suspeitos de envolvimento com grupo investigado por roubo de cargas. E trabalhadores da Rede Estadual de Educação decidiram entrar em greve a partir desta quarta-feira. O negócio não tá brincadeira não, viu, rapaz? A banana tá comendo o macaco, porque é professor entrando em greve, porque ganha muito pouco, querendo recomposição salarial. Isso quer dizer que teve perdas salariais nos reajustes dos anos anteriores. É policial sendo preso por roubo de carga, sabe? É um Deus nos acuda esse Brasil nosso, né? E esse estado de Minas Gerais. No quadro Advogado do Povo de hoje, nós vamos receber o Dr. Alexandre Máximo, que vem falar sobre o direito do consumidor e limites do telemarketing. Vamos falar também da palestra Gestão da Emoção, com o Como Formar Mentes Livres e Saudáveis na Era da Ansiedade, com o famoso Augusto Cury. Parte da renda será destinada a instituições sociais de Patos de Minas. Nós vamos falar com o Tiago, lá da Água e Terra, hoje estará aqui no nosso programa. Não é ele? Estaremos recebendo alguém da promoção desse evento aqui no nosso programa hoje. Muito bem, vamos com a dona Yandra e as primeiras informações desta terça-feira. Vamos começar aí girando a nossa região, Ayandra. Boa tarde para você. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. É isso aí, então vamos lá. A gente começa falando de acidente envolvendo duas carretas. Foi registrado na madrugada de hoje no trevo da Serrinha com a BR-365. A informação é que chovia no momento da batida. Segundo o condutor da carreta carregada com latinhas de cerveja, ele seguia sentido Guimarães quando deparou com um carro sem luzes na pista. Ao acionar então os freios, peço desculpa aí o pessoal aí sem noção passando com moto barulhenta aqui na Major Góes, atrapalha a nossa participação, mas contando aqui ainda esse fato, Gui, segundo o condutor então dessa carreta carregada com latinhas de cerveja, ele estava sentido Guimarães quando deparou com um carro sem luzes na pista. Ao acionar então os freios para evitar uma colisão traseira com esse carro que estava sem luz, a carreta derrapou já que a pista estava molhada, chovia bastante, formou o L na pista e em seguida atingiu o bitrem carregado com
farelo de soja. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, Gui, com a informação de que haveria uma vítima presa às ferragens, porém os motoristas foram retirados dos veículos por testemunhas e em seguida então socorridos pelo SAMU até o hospital regional. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o trânsito, já que as duas carretas ficaram ali sobre a pista, no meio aí do trevo, né, da serrinha com a BR-365, então foi preciso ali controlar o trânsito. Felizmente, a informação que a gente tem é que as vítimas foram socorridas sem ferimentos graves. A gente também tem informação de que um homem e um adolescente foram conduzidos à delegacia no fim de semana por porte ilegal de arma de fogo. Durante o motopatrulhamento pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, militares viram dois indivíduos em uma moto sentido bairro Jardim Quebec e ao perceber que eles seriam abordados, o condutor então subiu com o veículo sobre o passeio, tentou esconder atrás de um caminhão. Em seguida, iniciou fuga na moto que estava sem placa. Após perseguição, a dupla que estava na moto foi abordada. Na cintura do condutor, que é um jovem de 17 anos, foi localizado um revólver calibre 38 com 6 cartuchos intactos prontos para uso. E na cintura do garupa, que é um homem de 20 anos, também foi encontrado um revólver calibre 38, igualmente municiado e com 6 cartuchos e prontos para uso. Ainda com maior de idade, foram localizadas 2 munições intactas do mesmo calibre no bolso da calça dele. Na casa do adolescente foi localizada uma barra de maconha, uma balança e uma capa de colete tático contendo 2 placas de aço, e a informação é que ela foi confeccionada de forma artesanal. A moto foi apreendida, esse material também na tela, apreendido, todo mundo conduzido à delegacia. Agora olha essa história, Gui. Um homem de 30 anos foi preso no fim de semana depois de ameaçar a companheira. A vítima procurou a polícia dizendo que estava recebendo mensagens aí do ex-marido, com quem, né, teve um relacionamento por 6 meses. Na véspera, ela tinha falado para ele que não queria mais continuar a relação e ele não aceitou. Ele então enviou diversas mensagens tentando reconciliar, depois ameaçando a vítima, e também encaminhou essa imagem aí, que é um print de uma imagem contendo um revólver, que fez com que a vítima denunciasse o fato para a polícia, né, temendo aí pela sua vida. A vítima ainda disse que possui diversas dívidas bancárias contraídas pelo ex-companheiro de aproximadamente R$75 mil em seu nome. Então, esse homem teria feito essas dívidas no nome da mulher, e ainda disse que ela tem 2 veículos que são dela e que estavam disponíveis para venda em uma garagem da cidade, e que o ex-marido tinha, né, a procuração para fazer a venda. Nesse fato aí, a polícia disse que entrou em contato com o vendedor responsável lá da garagem e que ele se comprometeu a devolver os automóveis à vítima. Ainda em relação à denúncia, né, de que ele estaria ameaçando ela, a polícia fez diligências, encontrou o homem na esquina da Avenida das Paineiras com a rua Arthur Margalhães. Ele confirmou que enviou a imagem da arma para ela, mas disse que era só um print que ele tirou da internet, que ele não tinha nenhuma arma, que estava nervoso, e justificou o desentendimento alegando que descobriu que a vítima estaria publicando fotos em um site de relacionamento adulto. Então, diante de tudo isso e essas ameaças, né, ele foi conduzido à delegacia. A gente informou ontem que o julgamento que estava acontecendo em Presidente Olegário do Tiago Lucas de Oliveira, de 33 anos, ele era acusado, né, de tentar matar o tio Ronaldo José de Oliveira, de 50 anos, e o crime aconteceu no dia 26 de setembro do ano passado, lá em Presidente Olegário. De acordo com a denúncia, Gui, Tiago, com a vontade de matar, assumiu a direção do volante e atropelou o tio, né? E aí o crime dessa tentativa de homicídio só não foi consumado porque, felizmente, o tio se recuperou. Aí, então, Gui, a defesa do acusado sustentou que o fato não configurava tentativa de homicídio, mas sim uma ação desesperada e impulsiva do réu ao descobrir que o tio dele teria abusado sexualmente da mãe desse motorista. Diante disso, então, depois de cerca de 6 horas de julgamento, os jurados desclassificaram a tentativa de homicídio, passaram para lesão corporal grave, e o Tiago foi condenado a 1 ano, 1 mês e 10 dias de prisão no regime aberto, e já foi expedido ali o alvará de soltura naquele momento, porque ele já estava preso desde outubro do ano passado, né? Então ele vai cumprir aí agora esse 1 ano e 10 meses em liberdade.
no regime aí aberto. O advogado do réu, né, que agora foi condenado por lesão corporal grave, disse que está satisfeito com a sentença, não vai mexer nisso mais. Já o promotor de justiça, doutor Bruno Rossi, informou que vai aguardar o prazo legal aí para decidir se o Ministério Público vai recorrer dessa condenação ou não. E hoje, Gui, também está sendo julgado lá em Presidente Olegário, pode voltar aqui com a gente, o Fábio Almeida Santos. Ele é acusado de matar Francierley Fonseca Brandes. O crime aconteceu no dia 18 de junho de 2017, na fazenda Matinha, lá em Lagamar. De acordo com a denúncia, o Fábio, imbuído com a vontade de matar, agindo mediante também motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, causando ali a sua morte. A informação é que antes do crime, poucos dias antes do crime, os dois, né, trabalhavam juntos em uma carvoaria, moravam juntos também. A Francierley teria descido um golpe de faca no braço do autor desse homicídio, depois de uma discussão, estavam bêbados, e então ela teria ido para uma cidade vizinha, Luislândia, e retornado 15 dias depois, e no momento do seu retorno, o acusado, o Fábio, já tinha planejado o crime, e quando ela retornou, antes mesmo de poder ter qualquer reação, ele então surpreendeu a vítima com essa faca e desferiu diversos golpes de faca contra ela. Então hoje acontece o julgamento desse assassinato ocorrido em uma fazenda no município de Lagamar. Por enquanto é isso, Gui. Depois do recado, Luiz César entra com a gente trazendo informações sobre o monitoramento através do olho vivo, que a polícia conseguiu recuperar um carro que havia sido furtado ontem na BR-365. Muito bem, dona Yanda. E sobre esse julgamento lá de Presidente Olegário, você sabe o que eu tenho para falar sobre ele? Nada. Absolutamente nada. Você vê com uma imagem dessa aí, você falar que isso foi lesão corporal, isso aí. A gente está do lado de cá, né? Nós não participamos do azul. Eu imagino, Gui, que os jurados aí foram convencidos pela defesa do réu de que ele estava realmente transtornado, porque surgiu, né, agora essa informação. Eu imagino que isso deve ser um caso de uma outra investigação, de que o tio, né, que é o pedestre que a gente acompanha na tela, teria abusado sexualmente da mãe do motorista. Então a gente segue acompanhando aí o desfecho desses fatos agora. Coisa que não deveria ter levado como justificativa. Pode ser como explicação, mas como justificativa para um outro julgamento. É um outro crime, é uma outra coisa, e a gente, sendo legalista, sabe que isso não pode ser levado como justificativa servir de justificativa para um outro crime, né? E esse aí foi um atropelamento deliberado, né? Tá aí o fato na tela da televisão, né? Aí você sabe, o cidadão jogou o carro, passou, ele tinha toda a rua para passar, resolveu passar atropelando aí o tio, ou seja lá quem for, e acontece que isso foi desclassificado da denúncia de tentativa de homicídio para lesão corporal. Pronto, ele vai ficar 1 ano e pouco prestando contas para a justiça e está tudo certo, né? Sorte que o rapaz não morreu, né? Agora, em relação a abuso sexual, isso é uma outra coisa. Se o rapaz cometeu abuso sexual, tem que ir para a justiça, tem que ser denunciado e ele tem que ser punido por isso. Agora, na forma da lei, né? A forma da lei. Obrigado, Ayandra, por enquanto. Deixa eu falar para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela. Pode rodar. O Festival de Lentes Óticas Diniz voltou! Compre um par de lentes e ganhe outro! Melhor que isso, só 2 disso, né? Festival de Lentes Óticas Diniz. Laísa Santos. E aí, Gui? Como vai você? Bem, graças a Deus, tudo certo. Sem nenhum problema? Sem problema, só solução. Que ótimo. O que você tem de bom aí? Boa tarde aí pro pessoal de casa também. Hoje eu trouxe muita coisa bacana, muito óculos bonito. O pessoal entrou, inclusive, em contato com a gente, falou assim, Laísa,
você levou alguns óculos com um preço bacana lá no programa do Gui, leva mais algumas opções, vai contando pra gente o preço. Então é muito importante esse feedback de vocês aí também, pra gente saber qual o estilo que vocês estão gostando, como que vocês estão gostando de ver aqui as opções de armações que a gente vai trazendo. Vou começar aqui com um modelo que é chegar na loja e vender muito rápido e chegou reposição. Então eu já trouxe aqui para vocês verem, que é essa armação da linha Jean Monnier, que ela vem com um clip-on. Então, para você que busca praticidade aí no dia a dia, às vezes não quer fazer aquela lente com escurecimento ao sol, mas tem a sensibilidade, essa opção aqui é bacana porque você só vai encaixar o clip-on e já tá com o óculos de sol e grau ao mesmo tempo. Muito prático, não é, Gui? É prático, muito fácil. E além de ser um óculos muito bacana, muito leve, confortável, um preço excelente também. 10 parcelas de R$41. E se você falar que viu aqui no nosso programa, ainda tem um desconto aqui, um desconto especial. Certo? Outro modelo que eu trouxe, essa armação também da linha Jean Monnier. Esse modelinho... daquele meu, não? Não, esse aí já é um modelinho novo que chegou pra gente, esse é lançamento, mas é do mesmo fabricante daqui. Parece, né? Parece bastante. Essa armação, gente, veio com uma tonalidade muito bonita, um cinza azulado que ficou com uma cor bem diferente, não carrega muito no rosto, mais quadradinha, vocês vão ver que é uma armação um pouco menor, então ela serve inclusive aí para infanto juvenil, viu, gente? Então tá usando, tá precisando fazer uma armação aí que fique mais certinho no rosto, essa daqui é uma opção muito bacana, também com preço excelente, viu? Isso aqui são 10 parcelas de R$27,50. Se você falar que viu aqui conosco, tem mais um descontaço lá. Fala especial com a Laísa, você tem um desconto especial lá. Combinado? E para as mulheres? Agora, para as mulheres, vou começar com esse modelinho aqui, também da linha Jean Monnier. A armação em um tom com essa tonalidade aqui mais puxando para o roxo, com fundo translúcido. Vocês vão ver que tem um leve arredondado e um alongado na lateral. E o bacana dessa peça é que a haste dela é um pouquinho mais larga. Então tem gente que às vezes fala assim, eu gosto dela com a haste mais larga porque eu sinto que fica mais firme no rosto. Então esse estilo de armação aqui é bacana para você aí que busca um estilo de peça que vai firmar bastante aí no seu rosto, viu, gente? Também 10 vezes de R$27,50. Outro modelinho que eu trouxe, esse no metalzinho, e o bacana dessa armação, não sei se vai conseguir mostrar bem aí na tela de vocês, mas ela tem a plaquetinha anatômica, não é aquela plaqueta tradicional, essa aqui é uma plaqueta que ela vai imitar o estilo do acetato, então ela vai trazer um encaixe bem exato aqui para a nasal de vocês. Esse modelinho, ele já é um pouquinho menor na vertical, então se você quiser fazer a lente tanto multifocal como aquela opção só para leitura que usa na pontinha do nariz, também é uma ótima opção, viu, gente? Essas são algumas das opções. E outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre essa case aqui que o pessoal busca bastante para carregar em bolsa, porque ela é mais fininha aqui na lateral, então não vai ocupar espaço aí da sua bolsa, que às vezes a caixinha ocupa. Essa opção de case está disponível lá na loja também por apenas R$35, viu, gente? Então não perde tempo, passem nas nossas unidades Diniz, lembra de chegar e falar que você foi pelo programa do Gui para ter um desconto especial que a gente sempre faz para vocês. Outra coisa muito bacana é o abraço que a gente sempre tem a prioridade de dar aqui para vocês, tá, gente? O abraço especial aqui de hoje vai para Cremilda Oliveira, do bairro Cristo Redentor, para Maria Helena Miranda e para Ellen Cássia, que foram ontem lá na loja também. Um prazer receber vocês lá, do bairro Cristo Redentor também. Para Leila Cecília Marins, do bairro Valparaíso, e para o seu Alaor, lá da fazenda Mataburro da Usina, gente. Sempre um prazer receber vocês lá na loja. Você que ainda não foi, tô esperando lá também, viu? Abraço para você também. Para você também, Laísa. Até mais. Até. Dorme não, hein? Fica duro aí. Um carro que havia sido furtado ontem pela manhã na BR-365 em João Pinheiro foi localizado poucas horas depois. Você sabe onde? Foi no bairro Cônego Getúlio, aqui em Patos de Minas. Um homem de 33 anos foi preso. O repórter Luiz César está aqui comigo para trazer essas informações ao vivo. Boa tarde para você, Luiz.
Boa tarde, Gui. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando, né? Estamos aqui ao lado do capitão Vinícius Morley para falar sobre essa ocorrência, né? Uma ocorrência que começou bem ali na madrugada, já no início de segunda-feira, onde você mesmo disse, né? Próximo ao João Pinheiro, e terminou em Patos de Minas, né? Esse carro entrou aqui na cidade. E aí as câmeras de vídeo monitoramento da Polícia Militar rapidamente flagrou ele como sendo esse carro produto de furto que aconteceu. Abordou então esse motorista para entender, né, o que fez ele sair de João Pinheiro, vir parar em Patos de Minas. E para a gente saber mais sobre isso, aqui o capitão Vinícius com a gente. Capitão, um bom dia para o senhor, obrigado por participar aqui no programa Gui Boa Aventura. Qual foram os detalhes dessa ocorrência, né? O que levou esse furto lá em João Pinheiro? Ele adentrar aqui, foi próximo ali ao bairro Conde Getúlio, aquela fim da JK com o início da Major Gotti. Boa tarde. Boa tarde ao Gui, boa tarde a todos os telespectadores aí do programa do Gui. É um prazer também estar aqui. Bem, uma situação um quanto tanto, digamos que inusitada, né? Segundo a vítima, né, relatou aos policiais militares, ele deslocava-se de São Gonçalo do Baeté, sentido aí a cidade de Luislândia do Oeste, ele é conhecido como JK, né? E em dado momento, ele sentiu-se mal, sentiu fortes dores aí na região do abdômen. Ele parou o veículo e adentrou-se ao matagal. E ali ele deixou o veículo aberto, destrancado, com as chaves sobre o banco do veículo e ficou lá por cerca de 20 minutos. Até então, do que foi relatado, do que nós conseguimos aí levantar o registro da ocorrência, um andarilho que passava pelo local, viu aquela situação que, digamos assim, levando por um lado da análise de teorias do crime, né, uma situação de oportunidade, e o autor acabou se subtraindo, né, se apossando daquele veículo. As chaves já estavam ali, estava muito viável, fácil para ele, não tinha ninguém, não tinha vigilância nenhuma, foi às margens da rodovia, já no município aí de João Pinheiro. Então ele subtraiu o veículo e deslocou-se pela BR-365, sentido Patos de Minas. Ao entrar na cidade, né, ele foi detectado aí pelos nossos sistemas de vídeo monitoramento, que acompanharam em tempo real o deslocamento do veículo, e foi direcionando, né, transmitindo na rede policial, na rede de rádio, e foi direcionando aí os policiais até que o veículo fosse abordado e o indivíduo preso. Capitão, e assim como você mesmo disse, né, chama atenção, né, 20 minutos que esse senhor acabou se sentindo mal, mas deixou a chave em cima ali do banco e o indivíduo se aproveitou disso. Quando ele foi preso, o suspeito alegou alguma coisa para a Polícia Militar? Alguma informação aí referente a essa situação com ele? Também há informação de que havia um dinheiro dentro do veículo, um dinheiro desse que não foi encontrado também, né? Exatamente. Ao ser questionado o autor sobre as nuances e as circunstâncias do furto, né, ele apresentou várias versões contraditórias e muito confusas em si. E não relatava, assim, uma versão que fosse compatível com o ocorrido. E questionado sobre teria um valor lá, uma quantia de aproximadamente R$ 1.500 teria sido relatado pela vítima, que estaria dentro do veículo, que também não foi localizada na ocasião da abordagem. E ele às vezes ficava em silêncio, né, o autor, outras vezes ele narrava versões contraditórias, confusas, mas quando no deslocar, já chegando à delegacia, ele informou um segundo suspeito que teria participado junto a ele aí, que estaria junto com ele perambulando pela rodovia, mas também não informou sua identidade, não sabia informar o paradeiro dele e sem maiores dados assim, que pudessem chegar até esse segundo autor. Então não há uma informação em que ele passe ali concreta de furtar esse veículo. Às vezes realmente se aproveitou dessa ocasião de ver um veículo teoricamente abandonado que ele imaginou, ver a chave e viu a oportunidade de praticar o furto. Exatamente, não deixou de ser furto, né? Ele subtraiu ali um bem que não era dele, um patrimônio que não era dele, ele furtou o veículo. Mas assim, ele, do que nos relatou, né, e também do que parece, né, do que aparentou ser ali, ele viu a oportunidade, o veículo destrancado às margens da rodovia e a chave sobre o banco. Então ele aproveitou aquela situação e subtraiu o veículo. Então, e até sobre isso, a gente chamar a atenção aqui, Gui, em relação a essa situação, porque às vezes esse idoso que estava lá se sentiu mal e por conhecer o local, imagina uma situação, vou rapidamente, não estou me sentindo bem, vou nessa parte de mata, ali não vai ter perigo. Sempre ficar atento referente a isso, né, capitão? Não dá para, vamos dizer assim, brincar com o perigo, achar que vai dar certo, vai voltar, porque quando ele voltou o carro já não estava lá mais, né? Sempre ter cuidados em relação a isso.
É exatamente, aquele famoso não vai ser rapidinho. Até aqui no perímetro urbano da cidade, nós, durante aí o patrulhamento, nós verificamos situações comuns, assim, a esta, né? Às vezes o motociclista, ele desce da motocicleta, deixa a motocicleta ligada e com o capacete ele sob o retrovisor. Quantas vezes já presenciamos isso? Ah, mas é rapidinho. Mas o autor também, ele gasta aí 2 segundos para montar em uma motocicleta, que já está ligada com as chaves da ignição e o capacete. Na ocasião, ele deixou o veículo aberto, com as chaves sobre o banco. Ah, foi só 20 minutos. Mas tenho certeza que o autor gastou 5 segundos para ligar o veículo e evadir do local. Então, assim, às vezes são pequenos detalhes, pequenos cuidados que nós temos, né, de trazer um bem consigo, de trancar o veículo, de conferir se trancou, de conferir o local que você estacionou, ou outros objetos e pertences pessoais, não deixar sobre o banco bolsas ou outros itens de valores de forma visível, para não chamar a atenção e atrair aí a oportunidade de um indivíduo mal intencionado. Tá aí, Gui, capitão Vinícius Morley, né, com essas dicas também no final aqui, muito importante, referência a isso, e falando dessa ocorrência, né, o valor de R$ 1.500, que segundo a vítima estava dentro desse carro, não foi encontrado também durante aí o término dessa ocorrência, e esse suspeito de 33 anos aí foi preso, né, pela Polícia Militar, identificado aqui em Patos de Minas e preso pelo furto desse veículo que aconteceu lá bem próximo de JK Luislândia do Oeste, Gui. E o destaque aí é a proatividade da polícia, né? Obrigado, Luiz, por enquanto. Estou te aguardando de volta aqui com mais informação no nosso programa. Vamos falar de mais exames para você. Aqui comigo o Dr. Tiago e a Dani, que vieram falar dos descontos especiais para o mês das mulheres. E aí, Gui, tudo bem? Tudo bem com Boa você? tarde. Tudo certinho? E aí, meu amigo? Sem nenhum problema, bom, doutor? Vim cá vender uns produtos hoje aqui também, né? Viu que legal? E aí, é tudo produto bom, né, rapaz? Tudo rapaz, eu vi isso aqui, eu tô vendo. Eu nunca ganhei esses negócios, né? Não sobra pra mim. Sobra não. Nada. Mas é porque certo. agora é o mês das mulheres, né? Vou ter que cadastrar. Tá explicado. Tá explicado. Ele não vai querer ganhar um prêmio destinado às mulheres. Não é? Negativo. Então. Esse aqui eu quero, porque tem um copo aqui, isso aqui Não pode é? ser útil, né? Qualquer hora dessa. Esse aqui é muito útil, né? Esse é muito útil, velho. Principalmente no final de semana. Mas me conta aí, eu vou começar por você, me conta aí, o que é que nós temos? Então, o mês de março é o mês das mulheres, é o mês de celebrar a vida, a resiliência, a força, o cuidado e a importância da vida de cada uma. E pensando nisso, nós promovemos várias ações para o mês das mulheres, né? Dentre elas, nós estamos com condições facilitadas e vários descontos exclusivos em vários exames e consultas médicas, né? Principalmente nos exames de ultrassom, para você mulher que está com aquele pedido aí guardado, esperando o momento certo para realizar. O momento é agora, a hora é agora. Aproveite, né? Nós estamos também com desconto no check-up da mulher, nos ultrassons das mamas e axila, transvaginal, abdômen total, obstétrico simples, dentre outros. Além também de desconto especial na consulta ginecológica, para você colocar a sua rotina, né, ginecológica em dia. Agora, bacana isso aqui, né? Eu destaquei isso aqui. De 389 por 149, 15 exames no check-up da mulher, doutor. É um presentaço, né? Muito bom, né, Gui? E aí a gente fala também que talvez, né, o esposo pode comprar um check-up para a esposa. Tem de presente. Né? O filho pode comprar para a mãe, o esposo para comprar para a esposa, né? Porque na realidade é um cuidado, né? A gente também presentear com saúde também é um cuidado. Então, ó, comprei para você um check-up lá na Mais Exames. Amanhã você pode ir a partir de 6h30, vai em jejum, já faz todos os exames no mesmo dia. Não precisa de agendamento prévio, então tudo é muito fácil. É só a gente sair daquela zona de conforto e procurar também pela saúde. Né? Tem que fazer isso. Todo mundo tem que checar a saúde pelo menos uma vez por ano. Fez os exames básicos de rotina, fez os exames, vamos falar assim, exames essenciais. Depois vai voltar com o médico. Né? Hoje nós temos, se você tem um cartão amigo, você tem médico gratuito. Volta no médico, o médico mostra. Eu quero complementar mais alguns exames aqui que você possa vir a precisar. Né? Então, começa de um check-up essencial, para depois você ir, né, fazendo outros exames também. Ou pode fazer o contrário, que a gente indica. Já vai no médico e ele já vai indicar o check-up. Esses que estão no combo, deu 300 e pouco. O combo, ela já dá o desconto e só paga os outros que não estão no combo, né? Muito bem. Se o médico pedir esse check-up mais, por exemplo,
o ultrassom obstétrico simples, o ultrassom de abdômen total, já entra no combo. Ele vai pagar, a mulher vai pagar com desconto. Já paga com desconto, né? E pode parcelar também no cartão de crédito até em 6 vezes, né? Então, são condições especiais, né, para o mês das mulheres. Lembrando, né, por exemplo, nós temos, a clínica tem urologista também, né? Então não é o mês do homem, mas é todo dia, né? Saúde é todo dia. Então você pode marcar com um urologista também, né? Dr. Paulo Maurício, que é referenciado na cidade, né? Médico de referência. A parte de ortopedia também, né? Nós temos uma equipe de ortopedistas, cardiologista. Então é uma equipe médica muito grande, né? A Mais Exames hoje é a maior clínica nesse segmento, Gui, porque você tem laboratório, né? São mais de 3 mil exames, laboratório completo. Você tem todos os exames cardiológicos, todos os exames do coração, eletro, mapa 24 horas, 72 horas, Holter, né? 72 horas é o Holter, né? Mapa 24, o mapa e o Holter 24 e 72 horas. Teste ergométrico, né? O ultrassom do coração, né? Que é o ecodoppler cardiograma. Então nós temos uma equipe completa. A parte de tomografia geral, computadorizada, que realiza na clínica, todos os raios-x. Então, assim, é um mini hospital. Só que você não está naquele ambiente hospitalar, né? Sim. Então você está num ambiente mais rápido, menos burocrático, você chega, já é atendido mais rápido. Já vai com horário, da maioria das vezes você já vai com horário agendado, né? Então, eu preciso fazer esse exame e esse. Então, a equipe lá, né, da Grazi, ela vai encaixar para você fazer de uma forma rápida. Chegou, fez o exame do coração, fez os exames de sangue, resolveu tudo. Depois, consegue pegar o resultado online, né? Você entra no nosso portal, você vai ter o usuário, o médico também. Eu fui no médico lá no SUS, não tem problema, ele tem um portal que ele acessa de lá, né? Fui no médico lá no outro hospital, ele acessa de onde ele tiver todos os seus exames. Tudo através do portal. E tem brinde lá também? Tem brindes especiais aí, deixa a Dani finalizar. Especial para esse mês das mulheres. Então, né, para as mulheres a gente está sorteando para as 10 primeiras mulheres que ligarem agora, falar que viu aqui no programa do Gui, agendar o seu exame, seja qual for, a sua consulta vai estar concorrendo a esse kit com essa bolsa térmica para você aproveitar, curtir seu final de semana em grande estilo e comemorar o seu dia, a sua vida, tá? O sorteio será realizado nessa sexta-feira no período da tarde nas nossas redes sociais, tá? Porque você merece o melhor. Além disso, também eu quero convidar todas as mulheres, todo mundo que está nos assistindo, que nessa sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos um café da manhã especial em homenagem às mulheres. Venha tomar o café da manhã com a gente, vai ter vários brindes, surpresas, estoura balões. Então vai ser um dia, um momento muito especial, feito com todo carinho e amor. Sexta-feira. Sexta-feira, a partir das 9 da manhã. Exatamente. Faz às 9, porque não deu tempo de eu passar lá mesmo. Não vai dar tempo, não. 9 horas já está quase almoçando. 9 horas eu já estou aqui trabalhando. Já estou almoçando. Chegar depois das 9, a Andra me demite. Já começa 4 horas, 9 horas já estou almoçando, né? Boa. Isso, nós vamos sortear também, para complementar, né? O que a Dani não estava combinado, não. Nós vamos sortear também 5 consultas médicas para as mulheres. Né? Então, os das consultas, isso. Na sexta-feira lá. Não, hoje. Hoje? Hoje, pode chamar no WhatsApp aí. Ó, o Dr. Thiago falou lá no Gui, tá? 5 consultas médicas gratuitas para as 5 primeiras mulheres que mandar um WhatsApp lá. Muito bem. Mandou o WhatsApp aqui pro 998621616. Isso, tá na tela aí, ó. Tá na tela. 98621616. É o WhatsApp. Você manda, mas manda agora. Os 5 primeiros. Exatamente. Vão ganhar uma consulta de graça. E concorreu o kit. Ainda concorreu o kit também. Aí, né? Que bacana. Show de bola. É mais benevolente que você. Obrigado. Obrigada, viu? Um abraço. Obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço a todos. Ótimo dia. Uma ocorrência de furto foi registrada ontem na Igreja Cristo Rei, em Lagamar. O povo não está perdoando nada mais, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Quando eu falo aqui que tem ladrão saindo pelo ladrão, as pessoas inclusive até duvidam, mas a realidade é essa. Essa é a verdade. Esse crime, por exemplo, teria ocorrido durante a madrugada, com invasão ao prédio dessa igreja que você está vendo aí, ó. Arrombamento do cofre. Arrombaram o cofre, esse prédio aí é da igreja. No local, os militares analisaram as imagens do sistema de monitoramento e constataram que um homem ainda não identificado invadiu o templo após transpor a grade externa, né? Ele desceu por uma estrutura metálica da cerca até alcançar o solo e acessar o interior da igreja.
De acordo com as imagens, o suspeito vestia camiseta preta, bermuda verde, tênis preto com detalhes brancos. A imagem mostrou tudo. Ele aparentava portar um cabo de vassoura nas mãos. Deve ser para espantar o cachorro, né? Durante a ação, o invasor desligou as chaves do relógio de energia da igreja, interrompendo o fornecimento elétrico em parte das instalações e comprometendo o funcionamento do sistema de monitoramento. Com a interrupção, o sistema de alarmes também deixou de operar, o que facilitou a ação criminosa. Por causa do desligamento, apenas as câmeras não afetadas pela queda de energia puderam ser analisadas, o que dificultou a completa reconstrução da dinâmica desse crime. As imagens mostram que o homem arrombou portas de vidro ao retirar o miolo da fechadura, repetindo o procedimento até alcançar o escritório onde ficava o cofre. Em seguida, danificou a fechadura do equipamento e levou uma quantia estimada entre 15 e 17 mil reais em dinheiro, em notas diversas. Após o furto, o invasor fugiu, levando também o DVR, principal do sistema de monitoramento, que é o equipamento responsável por armazenar a maior parte das imagens. As gravações analisadas pela polícia foram extraídas de um segundo DVR, pertencente ao sistema auxiliar da igreja, que possuía 2 sistemas distintos de armazenamento. A Polícia Militar informou ainda que conseguiu visualizar o suspeito em algumas câmeras de monitoramento da cidade, pelas ruas. A baixa qualidade das imagens também dificultou o reconhecimento pela polícia. Sobre isso, a paróquia Cristo Rei divulgou, inclusive, uma nota oficial. Vamos ver. A paróquia Cristo Rei de Lagamar divulgou uma nota oficial informando que foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira, dia 2 de março, no município de Lagamar. O comunicado é assinado pelo pároco, o padre Victor Lucas Alves, que prestou os esclarecimentos à comunidade paroquial diante dos acontecimentos recentes. Segundo a nota, apesar do prejuízo causado pela ação criminosa, o Santíssimo Sacramento, considerado o bem maior da Igreja Católica, não foi violado e nem profanado, o que trouxe alívio aos fiéis. No texto, o sacerdote reforça a confiança na proteção divina e na justiça de Deus, destacando a importância da união e da oração nesse momento. Também foi pedido que a comunidade reze não apenas pela superação do ocorrido, mas também pela conversão dos responsáveis pelo crime, reafirmando uma postura de fé e serenidade diante da situação. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes. Esse dinheiro aí não vai receber mais, né? Isso aí não vai ver mais. Isso aí já era, né? Mas tem que prender esse vagabundo, né? Olha, hoje eu quero compartilhar com vocês um conteúdo muito especial que recebemos do Grupo Bom Pastor. Sabe quando a gente fala de atendimento humanizado, de cuidado de verdade? Pois é exatamente disso que se trata o vídeo que vocês vão ver agora. O Marquinho, que é o agente funerário lá da Bom Pastor, e está na empresa desde o início, fala sobre algo que vai muito além do serviço funerário. Ele fala sobre sentimentos, sobre gratidão, sobre o que realmente importa no momento em que uma família mais precisa de acolhimento. Põe na tela. Vamos falar em sentimento. Gratidão de estar, né, de poder representar e querer sempre fazer o melhor para que quem nos procura, que ele tenha um suporte, né, e que não resolva, mas que ameniza a perca e esse momento, né? E que se cada pessoa que estiver aqui dentro hoje, ele conseguir entender que o seu trabalho é único, que você é especial e que você pode muito e mais,
ele consegue um objetivo totalmente diferenciado. Sabe o que mais me toca? É quando o Marquinho fala sobre o sentimento no atendimento, sobre a gratidão que move o trabalho deles. Porque não é fácil. Eles lidam com famílias no momento mais delicado da vida, a perda de um ente querido. E ainda assim conseguem enxergar ali uma oportunidade para acolher, cuidar, oferecer o melhor. Isso não se ensina em treinamento, isso vem do coração. Vem de uma equipe que entende que ali não é só um serviço, é uma missão. É isso que faz uma empresa ser especial. Não é o porte, não é a estrutura, é o coração com que ela atende. E a Bom Pastor tem isso de sobra. Um homem de 21 anos foi preso ontem à noite por uso e consumo de drogas, lá no bairro Planalto. E a história está aqui na tela para você. Pode rodar. Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Planalto, a Polícia Militar visualizou esse homem de 21 anos em atitude suspeita. Claro, indicando, a questão de drogas, que muito acontece, quando, às vezes, a pessoa que está com drogas, quando visualiza uma viatura da Polícia Militar, já começa a ter aquelas atitudes suspeitas. Ficarem nervosos, tentarem esconder alguma coisa. Tudo isso foi visualizado pela Polícia Militar. E então, feito a abordagem. Próximo à hora que a Polícia Militar ia fazer a abordagem a esse homem de 21 anos, foi observado que ele tentou esconder, próximo ali de um concreto de um banco, no intuito de enganar a Polícia Militar. Quando ele foi abordado, foi perguntado sobre o que ele havia escondido naquele concreto. Então a Polícia Militar tomou conta, do que estava ali escondido naquele concreto. E era drogas a qual estava de posse desse homem de 21 anos. Segundo ele, informou tratar-se de êxtase, aquela popularmente conhecida aí como bala, e também uma porção de haxixe, uma bucha de maconha e 3 papelotes contendo substância aí semelhante à cocaína. Ele assumiu inclusive a propriedade de toda essa droga, falando que era para consumo e uso próprio dele mesmo, essa é uma droga própria dele, mas que teria adquirido, comprado de uma outra pessoa, a qual ele não quis passar informações à Polícia Militar de quem seria este outro indivíduo, para, claro, que a Polícia Militar fosse até lá, Então ele falou que era o proprietário, era o dono, teria comprado em outro lugar, mas que era para consumo dele, que não iria passar demais informações. Então, diante de todas essas circunstâncias, ele foi preso, encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil, junto com toda essa droga que também foi apreendida. Muito bem. Vem aqui comigo. Eu quero falar para a mulher. Março é o seu mês. Mês de reconhecer a sua força, a sua dedicação, a sua coragem, mas acima de tudo é o mês de lembrar que para cuidar de tudo e de todos, você precisa cuidar de você primeiro. Pensando nisso, o Unilab preparou condições especiais durante todo o mês de março. Para falar mais sobre isso, aqui comigo a Lorena, que é coordenadora lá do Unilab. Tudo bem, Olá, Lorena? Boa tarde, prazer te tudo receber bem? aqui. Obrigada, é aquele detalhe lá do avião, Se cair as máscaras, puxa a primeira para você, porque se você não tiver oxigenado, você não acode as outras pessoas. Então a mulher também tem que pensar nisso, Isso ela mesmo. tem que cuidar dela primeiro para ela continuar forte, continuar resistindo às intempéries da vida aí, para cuidar das outras pessoas, para cuidar da família principalmente, Lorena? Isso mesmo, Gui. E nós trouxemos um presente especial para a mulher, nesse mês de março, que é o mês das mulheres. Mais saúde, mais cuidado para você conseguir, cuidar do outro, como o Gui colocou. Então é uma super promoção que o Unilab faz de presente para a mulher lá na nossa clínica de vacinas, que está localizada lá na Avenida Padre Almir, em todas as unidades do Unilab. Então nós estamos com 15% de desconto em vacinas selecionadas para você, mulher, de várias idades, na nossa clínica de vacina. Uma das vacinas especiais, Gui, que nós colocamos nessa promoção é a Arexvi, que é uma vacina que protege contra o vírus sincicial respiratório, que é um vírus,
que é muito conhecido por causar bronquiolite nos bebês. Então, essa vacina veio para proteger também, né, os idosos ali acima de 50 anos, tá? Já pode tomar essa vacina para se proteger, né, não só contra bronquiolite, mas especialmente contra pneumonia, né, que nessa idade fica mais propenso. Na área também, né, de doenças respiratórias, nós estamos com esse super desconto para as vacinas pneumocóccicas, que protege, né, contra pneumonia, contra otites, contra asites, né, faringite, amidalite, sinusite, também contra meningite, né, uma doença muito grave. Também está na promoção nesse mês de março, e também a vacina da herpes zoster, que a gente não poderia deixar, né, de selecionar por ser uma doença muito grave, muito dolorosa, né, como a gente já falou aqui, né, Gui, ela causa bastante dor, ela é causada pela reativação do vírus da catapora. Então, para as pessoas idosas aí, acima de 60 anos, né, ou imunossuprimidos, essa vacina é muito importante, né, porque protege contra uma doença muito grave, né, conhecida como cobreiro, né? Aí antigamente o pessoal conhecia popularmente como cobreiro, né? Então são esses 3 tipos de vacina que a gente separou especialmente para você, mulher, se proteger, né, e se garantir aí na saúde neste mês de março, esse mês especial para vocês. Lembrando que além dessa promoção especial, nós também fazemos a vacinação em casa. Então, para facilitar, né, não só o pagamento, porque as condições são facilitadas, o preço tá ótimo, vai caber no bolso de todo mundo, 15% de desconto, né? Aceitamos Pix, cartão, dinheiro, e também trazemos a facilidade de você poder mandar um WhatsApp pra gente, marcar sua vacinação, e nós vamos até a sua casa, né, até o seu trabalho, onde você desejar, para facilitar ainda mais a sua vida e permitir que você garanta esse super desconto no mês das mulheres. Muito bem. Gente, é um descontaço, né? Você não pode perder isso aí. 15% de desconto nessas vacinas. São vacinas importantíssimas, eu diria que para todo mundo, mas principalmente para as mulheres, né? O mês das mulheres, agora que está em promoção no mês das mulheres, tem que aproveitar isso aí para ir lá e tomar essas vacinas, ficar imunizada, e ficar forte aí para continuar cuidando da família. A mulher tem que estar sempre de pé na família, né? Isso mesmo, Gui. Lembrando que essa promoção é para todas as unidades do Unilab. Aqui em Patos de Minas é na Avenida Padre Almir, mas esta promoção é válida para todas as nossas unidades. Então você, mulher, aí em São Gotardo, Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Varjão, Vazante, procure a nossa unidade mais próxima e não perca esse super desconto de presente para você neste mês de março. Muito bem, Lorena. Obrigada, Gui. Pra você. Valeu. Até mais. Até mais. Vamos tocando em frente aqui, porque professores da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais podem entrar em greve a partir de amanhã. E a repórter Thalita Diniz é quem tem todas as informações. Põe na tela, pode rodar. A greve pode impactar escolas aqui em Patos de Minas. Para explicar melhor essa paralisação, essa greve, eu converso com o Ricardo Barreto, que é coordenador do Sindiúti aqui de Patos de Minas e região. Ricardo, como é que fica a situação de Patos de Minas com essa paralisação amanhã? Bom, foi deflagrada uma greve, né, em uma Assembleia Geral em Belo Horizonte, onde ficou definido o início da greve a partir do dia 4. A gente sabe que a greve é uma construção durante todo o período, foi deflagrada uma greve por tempo indeterminado. A gente sabe que nem todos os servidores vão aderir à greve instantaneamente, né? É uma luta nossa, é uma construção de visita a escolas, de conversa com os trabalhadores, mas ela vai ocorrer, né, mesmo com o reajuste que foi informado pelo governador de 5,4%. Nós queremos sim os 5,4%, porque está dentro do valor que foi estipulado pelo MEC, mas nós temos aí ao longo de todos esses anos, 8 anos de sofrimento aí em relação ao governo Zema. O governo Zema não nos deu o reajuste
ao longo desse período, e quando deu esse reajuste foi inferior à portaria do MEC. Então hoje eles nos devem em torno de 41,83% a nossa categoria de educação, fora a precarização que vem ocorrendo aí na educação, os grandes problemas que ocorrem, 20% hoje do quadro da educação é efetivo, o restante 80% é contratado, né? A quantidade de concurso muito pequena, ASBs não tiveram concurso, tem a tentativa de terceirização da gestão de escolas, terceirização das ASBs, então graves problemas que ocorrem durante a gestão. Hoje nós temos em Minas Gerais o pior salário do Brasil em relação aos servidores da educação. Então é um momento assim que a gente tem, mesmo sendo por tempo indeterminado, nós temos um prazo, porque esse ano é um ano eleitoral, mas é um ano de luta, um ano de mostrar a nossa resistência, a nossa luta em relação à valorização da educação aqui no estado de Minas. Toda greve, quando tem a movimentação, a adesão dos servidores a essa greve, os próprios servidores comunicam aos alunos que eles, consequentemente, comunicam aos seus pais. É importante a gente citar aqui, nós temos uma categoria da educação, que são as ASBs, as que preparam os alimentos, aquelas que limpam as escolas, né? Toda vez o governo, isso foi definido pela Assembleia Legislativa, porque o governo não estava fazendo isso, tem uma complementação de R$70 para chegar ao salário mínimo. Sendo que, se tivesse o reajuste salarial, a recomposição salarial, que nós pedimos de 41,83%, ao longo de todo esse período, elas teriam mais de R$300 acima do salário mínimo. Então, nós temos que prevenir isso, lutar contra esses ataques do governo na educação, uma vez que nós temos educação pública de qualidade. Nós temos profissionais de qualidade, todas as 8 categorias que trabalham em conjunto para dar o resultado que a gente tem hoje em Minas Gerais. Olha, como eu disse aqui já algumas vezes, hoje eu já falei sobre isso, né? Sobre um crime, sobre um julgamento que aconteceu lá em Presidente Olegário. Eu falei, o que eu tenho para falar sobre isso? É nada. O que você tem para falar sobre essa greve dos professores, sobre a reivindicação dos professores? O que eu posso falar? O que já não foi falado dos professores, dessa necessidade de um professor ser bem pago? Sabe, o professor não tem que fazer tanto sacrifício para conseguir um salário razoavelmente digno. Não é bom, não. É razoavelmente digno. O professor aí, para fazer um salário de 4, 5 mil reais, tem que trabalhar nos 3 períodos. 3 períodos. De manhã, à tarde e à noite. Como é que uma pessoa dessa tem condição para ensinar? Condição física, psicológica? E se a gente não tiver bons professores, se a gente não tiver um bom ensino, qual país que vai para frente? Os políticos não pensam assim, né? Os políticos não pensam, só pensam em economizar. Eu não posso pagar porque eu não tenho caixa. Mas será que foi com os professores que o governo de Minas construiu uma dívida de mais de 200 bilhões de reais? Será que foi com o salário dos professores? Ou foi com outras coisas que o povo nem queria que o governo fizesse e o governo fez? Então é muito complicado isso aí. Então não vou falar muito sobre os professores, não, só que os professores estão lutando por uma causa justa, né? Por uma causa justa. Os professores lutam por uma causa justa, que é um salário um pouco mais digno. Nem não é um salário muito bom, é um salário um pouco mais digno. A Copatos presta sua homenagem a todas as mulheres que fazem a diferença todos os dias. As cooperadas, colaboradoras, clientes e parceiras. É importante lembrar, 8 de março é, antes de tudo, um dia de luta. Uma data que simboliza a busca por respeito, igualdade, reconhecimento e oportunidades. Mulheres que trabalham com dedicação, que lideram com sensibilidade, que enfrentam desafios com coragem e que transformam realidades com sua força. Vocês são parte essencial do crescimento,
da história e do propósito da Copatos. Mais do que celebrar, a Copatos reafirma o seu compromisso com a valorização, o respeito e a construção de um ambiente cada vez mais justo e igualitário. Que esse dia nos inspire a continuar avançando juntos, com mais consciência, mais união, mais oportunidades para todos. 8 de março é dia de luta, é dia de reconhecimento, é dia de reafirmar que a força da mulher move o mundo e move também a Copatos. Muito bem, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO de Patos de Minas deflagrou hoje a Operação Carga Pesada 2. A ação é realizada em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais e a Corregedoria da Polícia Civil. Ao todo estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 4 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves também. Foram presos temporariamente 3 investigadores da Polícia Civil e um escrivão, todos lotados na Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra o Patrimônio da Polícia Civil de Minas Gerais. E é sobre isso que eu quero conversar agora com o Dr. Lucas Romão, que é o chefe do GAECO aqui em Patos de Minas. Primeiro, Dr. Lucas, uma honra tê-lo aqui conosco, um prazer grande tê-lo aqui para a gente conversar, falar sobre esse assunto que é extremamente importante. O senhor está trazendo uma notícia importante hoje aqui no nosso programa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, para mim é uma alegria também estar falando com você aqui. Doutor, essa operação, vamos fazer uma ligação, né? E nós fizemos essa ligação hoje aqui, dessa operação com a operação que aconteceu no meio do ano passado, que é a Operação Carga Pesada 1, aqui na nossa região, onde várias pessoas foram presas, vários itens foram apreendidos, né? E o GAECO deu uma enxadãozada, vamos dizer assim, e foi minhoca para todo lado. Foi um bom resultado na Operação Carga Pesada 1, que teve o centro em Patrocínio. Que ligação tem essa carga pesada com essa carga pesada 2, doutor? Bom, foi o seguinte, Gui, nessa carga pesada 1, em junho do ano passado, nós prendemos uma quadrilha especializada em furto e roubo de cargas de café. Quando prendemos esses indivíduos, apreendemos seus telefones celulares e durante a extração dos elementos desses telefones, nós pudemos perceber que esses policiais dessa delegacia especializada de Belo Horizonte, que tem atuação em todo o estado de Minas Gerais, já haviam chegado a essa organização criminosa. Contudo, ao invés de prendê-los, optou então por solicitar vantagem indevida para que justamente deixassem de fazer o seu dever de ofício, ou seja, deixar de prendê-los. Receberam, ao que parece na investigação, R$250 mil e então omitiram o nome dos principais membros dessa organização criminosa no inquérito policial que eles estavam investigando a organização. Então, através desses telefones celulares, desses elementos, nós realizamos novos atos investigatórios, pudemos concluir que, de fato, esses policiais já haviam identificado os membros dessa organização, contudo, optaram por receber a vantagem devida ao invés de prendê-los, permitindo, então, que essa organização atuasse por mais tempo e, então, perpetrasse novos delitos. Daquela época para cá, esses crimes, essa modalidade cessou aqui na nossa região, né, o doutor Lucas? Sim, após a carga pesada 1, nós verificamos uma redução grande no número de furto e roubos de carga de café, mas esses policiais, eles já haviam identificado essa organização em janeiro de 2025, e nós só logramos êxito em identificar e prender essa organização em junho. Então ela pôde atuar por mais tempo em razão dessa propina que eles pagaram aí a esses policiais. Agora, doutor, é bom que o senhor explique aí para as pessoas, que eu já fui questionado algumas vezes a respeito de operação.
porque a operação é assim mesmo, né? O senhor levantou um indício lá na época da Operação Carga Pesada 1 e demorou até hoje, são 8 meses aproximadamente, para uma ação e o start numa segunda Operação Carga Pesada. Esse momento, esse período foi para levantar prova, para ser consistente essa ação que o senhor desenvolveu hoje? Sim, exatamente. Para que nós conseguimos reunir elementos, indícios de autoria e prova de materialidade, isso demanda um tempo. Você fazer uma análise de um telefone celular, foram vários apreendidos na carga pesada. Demanda muito tempo, você vai analisar tudo, mensagem, vídeo, imagem, isso demora um tempo. E não é só isso, você tem que aliar esses elementos de prova com outras investigações para que há elementos suficientes e o juiz então possa sustentar uma decisão que decreta a prisão temporária. A investigação não pode ser feita de forma assodada, por isso que deve-se então reunir elementos e isso acaba levando um tempo para que ao final essa operação seja exitosa e ela não resulte apenas numa prisão cautelar, mas lá na frente resulte numa condenação criminal. Agora, doutor, como é que foi a repercussão disso aí? Quando o senhor chegou com essa Operação Carga Pesada 2 aí em Belo Horizonte, como é que foi a repercussão? Porque são policiais, são pessoas da polícia incumbidas de tomar providência em favor da sociedade e que acaba se beneficiando ilegalmente dessa sua condição. E outra pergunta que eu queria fazer para o senhor. Eles não estão envolvidos em ações, não, né? Estão envolvidos só na corrupção, é isso? Sim, até o momento que não há nenhuma informação de que eles teriam auxiliado na prática dos crimes. O que nós temos é que eles identificaram a organização e, para não prendê-los, solicitaram a vantagem indevida. Nós lamentamos que temos que atuar contra policiais civis, mas aqui eu deixo registrado que a Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Civil nos auxiliaram e graças à atuação dessas forças policiais foi possível identificar e prender aí na data de hoje esses policiais civis. Há expectativa do senhor como chefe do GAECO de outras ações derivadas dessas duas operações, não? Olha, quando nós iniciamos a operação e apreendemos telefones celulares, é capaz que possa vir novos desdobramentos, mas o que eu falei na sua pergunta anterior, isso demora, porque nós faremos análise e tal. Neste presente caso da corrupção já está demonstrado, nós iremos oferecer a peça acusatória contra esses policiais, mas o que sairá disso, realmente só a investigação vai poder responder. Pois é, doutor, foi apreendida alguma coisa na casa desses elementos aí, desses policiais? Porque só fez busca e apreensão também, né? Isso, exatamente. As buscas foram cumpridas pela Corregedoria da Polícia Civil, né? Que nós temos informação que foi apreendido celulares, um deles tentou descartar o telefone celular no vaso sanitário, mas mesmo assim foi apreendido e nós vamos ver se conseguimos aí com esse telefone celular escolher alguns elementos. Muito bem, doutor. Primeiro, parabéns pela primeira carga pesada, exitosa. Parabéns pela e corajosa segunda carga pesada 2, porque aí é o Estado cortando na própria carne. E isso tem que acontecer realmente. Quando acontece isso, desperta mais credibilidade do cidadão. O cidadão crê mais na ação da polícia, na ação da justiça, principalmente quando está envolvido aí o Ministério Público, porque eles sabem que isso não é brincadeira, que o GAECO, quando atua, é para realmente trazer solução. Parabéns por essas duas operações e a gente fica aqui na oportunidade, numa próxima oportunidade, para bater um papo mais longo com o senhor, trazer mais informação a respeito da atuação do GAECO aqui na nossa região, viu, doutor? E muito obrigado, estamos à disposição. Falamos aqui com o doutor Lucas, que é o chefe do GAECO aqui em Patos de Minas, é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O doutor Lucas é o... Lucas o quê? Lucas Romão. Ele é o comandante do GAECO aqui em Patos de Minas. Fez essas operações aí, são as duas operações, uma na sequência da outra, né?
de um ano para o outro, mas ele fez todas as duas operações com muito êxito. E essa agora prendendo 4 policiais lá em Belo Horizonte que participavam do roubo de carga aqui na cidade de Patrocínio, ou pelo menos, se não participavam, agiram com atitudes corruptas para se beneficiar disso e deixar de tomar a providência legal. Quero falar para você da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde você encontra um combustível de primeira qualidade garantido pelo proprietário do posto e também com muita promoção toda semana, né? Cada semana tem uma promoção num dos 3 postos da rede e um atendimento impecável para você. Tem o posto Água Limpa, que fica na Major Gotti, no centro da cidade, ali pertinho do antigo balão da Volks. Tem o posto Quem, que fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia, e o posto Terra Nova, que fica na Avenida JK 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Para celebrar 25 anos da empresa Água e Terra, será realizado no próximo dia 18 uma palestra com o Dr. Augusto Cury, referência nacional nos estudos sobre inteligência emocional e gestão de emoções, coisa que são 2 coisas extremamente necessárias hoje em dia, né? A palestra Gestão da Emoção, como formar mentes livres e saudáveis na era da ansiedade, está marcada para o dia 19 no Centro de Convenções do Unipam. Parte da arrecadação às 19 horas, né? No dia 18 às 19 horas, lá no Centro de Convenções do Unipam. Parte dessa arrecadação será destinada a instituições sociais de Patos de Minas. Para falar sobre isso, aqui comigo a Regina Célia, que é bióloga, mestre em ecologia e conservação de recursos naturais e sócia da empresa Água e Terra. Regina, chega para cá. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Gui. Prazer te receber aqui. Prazer é nosso de poder estar aqui com você, falar um pouquinho desse evento, falar um pouquinho da Água e Terra hoje. Pois é, eu tive lá na Água e Terra, fazendo uma visita, te encontrei lá, e eu fiquei completamente impressionado, né? A gente não sabia, eu não sabia, achei que era uma empresa com 2, 3 pessoas. Me fala um pouco da Água e Terra, o que ela faz, porque muita gente nem sabe o que a Água e Terra faz aqui, porque só ouviu falar Água e Terra aqui, Água e Terra ali e tal, mas encontrei uma pessoa lá, viu, doutor? Uma empresa lá, mas no dia que eu fui lá tinha mais de 30 funcionários, né, prestando e presta serviço no Brasil inteiro. É impressionante isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da Água e Terra, viu, Regina? Então, a Água e Terra é uma empresa de gestão ambiental. Nós estamos, então, há 25 anos e atuando não só em Patos, mas em toda a região e no Brasil inteiro. A gente atua em várias frentes no Nordeste, no Pará, a gente já atuou no Sul do Brasil. E a nossa missão é fazer com que as atividades econômicas elas sejam realizadas de forma sustentável. Como assim? Propondo soluções e estratégias para que a gente realize as atividades econômicas, mas com o menor impacto ambiental possível. E a gente brinca muito porque a gente tem um diferencial lá da Água e Terra da maior parte das empresas de consultoria. Como você mesmo viu lá, todo mundo fica na empresa. Então, se precisar, a gente sempre tem alguém para auxiliar a pessoa, o cliente que nos procurar. O problema que tiver, a gente sempre tem alguém lá disponível para poder resolver. Então, é uma forma diferente, não usual da maior parte das consultorias, né? Mas é o que a gente mantém desses 25 anos dessa forma, com o nosso DNA. Ambiental. Ambiental. Me fala sobre isso. Como é que se faz uma gestão ambiental, Regina? A forma correta, o ideal, era que a gente
atuar-se desde a etapa de planejamento do empreendimento, de qualquer atividade. Que empreendimento? Qualquer um? Qualquer um. Por exemplo, uma estrada... Uma indústria, uma usina fotovoltaica, uma propriedade rural, agricultura, pecuária, o café, o leite, tudo. Porque toda atividade humana, ela tem um impacto ambiental. Para furar um poço artesiano, precisa de uma gestão ambiental? Precisa do planejamento, precisa de autorização antes de perfurar, para que não tenha nenhum aborrecimento, nenhuma autuação, nenhuma multa. Então, vai desde o planejar. Lá na hora que eu resolvo empreender, que eu resolvo fazer uma determinada atividade, a equipe de meio ambiente tem que estar junto. Exatamente para que, junto com a parte econômica, a parte social, a parte de contratação de funcionários, a gente também possa fazer a nossa avaliação para entender melhor como que a gente pode prevenir possíveis impactos, possíveis multas, tudo junto. Aquele dia que eu estava lá na Água e Terra, vocês estavam me contando, e me contaram, inclusive, que, por exemplo, a Água e Terra faz uma assessoria, desde, sabe, o simples fato de você legalizar a sua propriedade rural, a sua fazenda, furar um poço artesiano, como grandes obras no Brasil, sabe? E você tem uma empresa em Patos de Minas envolvida numa obra como a construção de uma linha de transmissão de energia elétrica de Foz do Iguaçu até São Paulo. Sim. E a gestão ambiental dessa obra foi feita pela Água e Terra. A gente tem inúmeros casos de sucesso, a gente tem propriedades rurais pequenas, médias, grandes. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, de conduzir uma audiência pública de uma usina hidrelétrica na fase de projeto ainda. A gente faz essa parte das linhas de transmissão de usina. Então, todo tipo de empreendimento a gente está atuando. A gente tem alguns programas que eu falo que são meus xodós, que são os de educação ambiental, que a gente faz como forma de compensação pelos impactos, uma forma de educar, de levar conhecimento para a população, e a gente tem trabalhos muito bacanas no Nordeste, no Pará, que pegam várias comunidades e a gente tem a oportunidade de transformar as vidas deles com a educação ambiental. E para comemorar tudo isso aí, comemorar os 25 anos da Água e Terra, tá um evento aí extremamente pertinente para a nossa época, né, Regina? Exatamente. A palavra desse ano para a gente da Água e Terra é gratidão. Porque está atuando há 25 anos, uma empresa no interior de Minas, atuando no Brasil inteiro, saindo dos grandes centros, então é uma conquista muito grande estar há 25 anos nessa área, né? E como uma forma de retribuir tudo aquilo que a gente conquistou ao longo desses 25 anos, a gente está trazendo o Dr. Augusto Cury, no dia 18 agora de março, para uma palestra sobre gestão da emoção. Que é autoridade no assunto, é uma sumidade. Ele, além de vários livros. Exatamente. Psiquiatra renomado, responsável por vários desses diagnósticos que a gente tem hoje. Escritor com vários livros aí, que todo mundo conhece, Dr. Augusto. Uma pessoa, assim, muito agradável, muito inteligente e que fala de uma forma simples sobre aquilo que muitas vezes a gente esquece de olhar, que é para as nossas emoções. Então, acho que a gente vive num mundo muito corrido e hora nenhuma a gente tem tempo para pensar nisso. Porque a maioria das vezes a gente pensa que é perda de tempo, que eu tenho outra coisa para fazer. E, na verdade, não. Principalmente do tema que ele vai tratar, que é da ansiedade, ele tem até alguns livros que falam que antes ele começou que era o mal do século. Agora ele já passou para o mal do milênio. Porque cada vez mais a gente tem pessoas sofrendo com ansiedade e cada vez mais novos, né? Sim. É o problema da humanidade da moda agora, né? Sim. Então, é bom você ouvir disso, porque você vai tirar soluções para muitas coisas na sua vida. E ele vem fazer uma palestra dia 18. Dia 18, lá no Centro de Convenções. 19 horas. Às 19 horas. Em alguns panfletos e alguns flyers está às 18h30, porque a gente já pediu para abrir o horário um pouco antes, porque o nosso evento, como ele é aberto para todo mundo, ele não tem separação de lugar. Sim.
é por ordem de chegada. Então, às vezes, a pessoa sai do trabalho e já quer ir direto. Então, a gente já vai antecipar esse horário para as 18h30, se a pessoa já quiser sair direto e ir para lá, já vai estar fazendo o credenciamento, tudo direitinho, vai ser bem recebido pela nossa equipe lá. Quem pode participar? Todo mundo? Todo mundo pode participar. A gente tem tido um movimento bacana de várias empresas também, incentivando seus colaboradores a participar, a refletir sobre essa gestão da emoção. Professores procurando a gente. E a gente tem o site, a inscrição lá para comprar o ingresso. É lá no site do Simpla, na bio do Instagram da Água e Terra, que é Água e Terra Ambiental. Tem o link de compra, mas se tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente lá na Água e Terra, a gente auxilia, a gente tenta organizar a melhor forma para as pessoas participarem, porque a gente quer que as pessoas participem e não percam essa oportunidade de ouvir o Dr. Augusto Cury falando. Pode ser por ali, @Água e Terra Ambiental. Isso, exatamente. Lá nesse Instagram, no link da bio, tem o link que vai direto para a compra de ingressos. Muito bem. Olha, gente, já a Regina veio cá falar, estamos falando sobre isso aí, mas os ingressos já estão praticamente quase todos vendidos. Tem ainda uma quantidade razoável, mas o que está vendendo de ingresso, se você se interessar, corra lá, entra lá no @Água e Terra Ambiental, adquira o seu ingresso. Pode falar o preço? Hoje está no segundo lote já. O ingresso ele está de R$110, mas para grupos, empresas que quiserem procurar a gente consegue conseguir uma condição melhor para que a gente possa levar mais pessoas, para todo mundo participar. Bem, e um detalhe importante é que vocês estavam me dizendo que parte dessa renda vai cobrir as despesas e o restante vai ser doado. Vai ser doado, exatamente. A Água e Terra, o foco dela não é evento. Então, a gente nem sabe fazer evento, que a gente brinca assim, que a gente está aprendendo, porque a gente não quer ganhar nada com isso. A gente vai cobrir as despesas logísticas do Dr. Augusto, não. O Dr. Augusto é um presente da Água e Terra. Então, isso nem conta no valor do ingresso. É só mesmo questão logística do evento e todo o restante do valor, ele vai ser doado para instituições. Muito bem, Regina. Sucesso lá, viu? E nós te esperamos lá, com certeza. Lá, e eu vou falar uma coisa para você. Eu tive um prazer imenso de trazer a Regina aqui e contar o que é a Água e Terra, porque a gente não sabia. Eu, por exemplo, não sabia. Eu vi o Sérgio Vita, lá da Água e Terra, o Tiago, não sei o quê, a Regina e tal, mas a gente não sabe o tamanho daquilo ali. Nós temos uma empresa de porte nacional aqui em Patos de Minas, bacana. E que a gente tem orgulho de levar para todo lugar que a gente vai, que a gente é de Patos de Minas, que a gente faz questão de ressaltar isso todo momento. Então não é porque a gente atende o Brasil todo que a gente vai esquecer da nossa origem e vai esquecer de retribuir isso tudo que a gente conquistou. Muito bem, Regina. Obrigada. Obrigado pela sua visita aqui, tá? Grande abraço, sucesso lá. Você sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade, para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Agora é hora do quadro Advogado do Povo. Pode rodar. Aqui comigo o doutor Alexandre Máximo, que veio falar sobre o direito do consumidor e os limites do telemarketing. Também é um assunto extremamente pertinente, viu? Porque o que o cidadão comum luta para não ser perturbado aí pelo telemarketing, para não cair em golpe, para não... É uma enormidade, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Gui Boaventura. Prazer estar aqui novamente no seu programa, poder contribuir, trazendo aí informações
a respeito do direito do consumidor para o público do programa Gui Boaventura. Esse negócio do telemarketing, apesar já de algumas regulamentações, porque isso nasceu no Brasil do nada, né? Sim. Cresceu do nada, exponencialmente, sem nenhuma regulamentação, e passou a ser uma dor de cabeça para o país. Para o cidadão de bem, né? Agora, com algumas leis, algumas regras já impostas aí, eu quero já deixar uma pergunta para o senhor responder no seu comentário aí a respeito dessa questão do telemarketing no Brasil e o direito do consumidor, esse relacionamento aí. Já bastam? Essas regras bastam ou ainda outras regras virão para ainda proteger ainda mais o consumidor? Olha, Gui, é muito importante a sua pergunta. Nós já temos, na minha opinião, um conjunto normativo que protege o consumidor dessas práticas abusivas. Num primeiro momento, é importante falar que a utilização do telemarketing por empresas para que possam vender os seus produtos, para que possam vender os seus serviços, ela não é ilegal. É um tipo de estratégia que pode ser utilizado pelas empresas. Mas ele se torna abusivo a partir do momento que ele é feito de forma insistente, de forma recorrente, contra a vontade do consumidor, em horários inadequados, em dias inadequados. Então, a partir desse momento, acaba se tornando abusivo. Nós temos uma lei nacional, que é o Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor ele veio justamente para poder proteger o consumidor que está em estado de vulnerabilidade. E o Código de Defesa do Consumidor ele veda a chamada publicidade abusiva. E a utilização do telemarketing de forma recorrente, insistente, prejudicando o sossego do consumidor, é um abuso praticado pelos fornecedores de serviços e produtos. Então nós temos, além do Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma regulamentação nacional, nós temos programas como Não Me Perturbe, que é feito pela Anatel. Esse programa Não Me Perturbe, ele permite que o consumidor possa, lá no site www.nãomeperturbe.com.br, cadastrar o seu número de telefone para que ele não possa receber ligações, mensagens através do telemarketing. Mas mesmo assim, nós temos casos que estão no judiciário de pessoas que efetuaram o cadastro, mas continuaram recebendo essas ligações. Nessa situação, de fato, existe um abuso de direito, e um abuso de direito que não gera um mero aborrecimento, mas que gera aí a violação de direitos da dignidade, do sossego, do consumidor, do cidadão de bem. Então, o cidadão de bem, ele pode, num primeiro momento, cadastrar o seu número no nãomeperturbe.com.br e, a partir de 30 dias, se ele voltar a receber essas ligações, ele deverá anotar os horários, os números, fazer prints, fazer gravações e levar isso ao conhecimento, por exemplo, inicialmente, do PROCON. Porque se você levar isso ao conhecimento do PROCON, seja o PROCON local, seja o PROCON do consumidor.gov.br, que é feito de forma virtual, ele vai notificar essa empresa dessa prática abusiva para que ele cesse isso imediatamente. Se mesmo com o registro do seu número nos órgãos de proteção, mesmo que o PROCON não resolveu, aí não resta outra solução senão procurar o Poder Judiciário para cessar imediatamente e para poder reparar os danos que você tem. O telemarketing, ele incomoda como qualquer outro barulho, porque ele te tira o seu sossego. Então é importante que esse número Não Me Perturbe, ele só serve para empresas que atuam no ramo de telecomunicações, como é o caso de TV, internet, telefonia e também de operações financeiras. Mas o Ministério Público aqui de Minas Gerais também tem um sistema de bloqueio dessas ligações para telemarketing. E aí já abrange todos os outros tipos de ramo. Basta você entrar no site do Ministério Público de Minas Gerais, que é o www.mpmg.mp.gov.br, e efetuar o cadastro do seu telefone, do seu número, para que ele não receba essas ligações. Olha, Alexandre, mas eu não tenho problema em receber essas ligações. Eu não gosto da insistência, é da falta de educação, é da forma das abordagens. Então, isso também pode ocorrer. Caso ocorra, você tem que levar isso ao conhecimento dos órgãos de proteção.
porque somente assim a gente vai coibir esse tipo de prática abusiva. E é muito comum que essas empresas nacionais, elas contratem serviços terceirizados para poder fazer ofertas dos seus produtos, dos seus serviços, e essas empresas terceirizadas possam agir com abuso. Mesmo quando o serviço é feito por uma empresa terceirizada, o fornecedor nacional, o fornecedor que contratou, ele vai responder por todos os danos que foram provocados ao consumidor. Então, o telemarketing é um meio lícito de oferta de produtos e de serviços, mas ele não pode ser um meio abusivo. Ele não pode ser um meio que constrange o consumidor a comprar produtos, a comprar serviços. E é isso que eu vim aqui deixar hoje como mensagem aqui para você que assiste o programa Gui Boa Ventura. Doutor, em relação, por exemplo, à punição e em relação de qualquer movimento de ação ou coisa assim, movida contra o telemarketing, primeiro que você não sabe quem que é. Sim. É uma empresa que você não conhece, ela não divulga a origem dela, não divulga o estado. O CNPJ. Não divulga absolutamente nada. Aí há uma dificuldade. A segunda é que é custoso para o consumidor. Quando chega até ir lá no Procon e mostrar o print e tal, até aí tudo bem, ele não vai gastar com isso. Mas se ele for mover alguma ação na justiça, ele precisa contratar um advogado, ele vai ter despesa, ele vai perder tempo com isso. Isso não impede, não é uma condição que impede e que facilita a vida desses telemarketing? Olha, sem dúvida nenhuma, Gui Boaventura. A legislação que regulamenta atualmente a questão fala que os números oficiais em que a Anatel tem condições de identificar as empresas que estão utilizando o telemarketing é aqueles que partem do número 0300. Então, se você é consumidor e atende ligações não identificadas, comece a observar. Porque se esse telefone que está te ligando não identificado, ele parte de um número 0300, isso já é um bom sinal, porque esses números a Anatel consegue rastrear. Mas existem muitas empresas que não utilizam esse prefixo 0300 e utilizam de outras plataformas para poder, inclusive robôs, para poder promover essas ligações de vários, inclusive até utilizando as plataformas no exterior. O importante é que esse consumidor ele possa anotar os horários, anotar o nome de qual é a empresa que está fornecendo esse serviço, qual é essa empresa que está fazendo ligações insistentes, qual é essa empresa que está perturbando o seu sossego, para aí levar isso ao conhecimento do PROCON. O PROCON, que é o Programa de Defesa do Consumidor, ele é vistoriado pelo Ministério Público. O Ministério Público, tomando conhecimento dessa situação, ele vai tomar, sem dúvida nenhuma, também providências, quando ele verificar que uma determinada empresa em larga escala está abusando dessa situação. É claro que você não precisa ficar esperando a situação do Ministério Público. Mas hoje nós temos aqui na nossa cidade um PROCON atuante, um Ministério Público atuante, e muitas vezes ele mesmo vai conseguir solucionar essa situação. Mas existem empresas, existem fornecedores, que não, mesmo com toda essa regulamentação, com toda essa imposição, eles acabam continuando a violar os direitos do consumidor e aí você não tem outra situação. Sem dúvida nenhuma, quando um consumidor tem que recorrer à justiça, é porque a questão já ultrapassou todos os limites. E a justiça ela vem fixando condenação a essas empresas que praticam de forma abusiva o uso do telemarketing de dano moral. Dano moral de R$5.000, de R$6.000, de R$10.000. Nós não temos ainda uma pacificação desses valores. Mas justamente para poder compensar esse consumidor desses prejuízos morais e da sua dignidade que ele teve. O que é muito pouco. O que é muito pouco, e é até uma situação, e aqui vai uma crítica. O que acontece, Gui Boaventura? Nós não temos ainda no judiciário uma tradição de valores altos a título de indenização por dano moral. E quanto esses valores eles são simbólicos, isso acaba incentivando essas empresas a agirem de forma ilícita. Isso é um valor muito pequeno para essas empresas. Porque considerando que elas atuam no Brasil inteiro e com essas ligações insistentes, às vezes conseguem vencer a resistência de muitos consumidores e até vender os seus produtos, o que ela vai pagar a título de indenização já está calculado. É aquilo que lá no curso de Direito do Unipan,
que é um dos melhores do Brasil, segundo o Ministério da Educação, nós chamamos de ilícito lucrativo. Muitas empresas trabalham com esse ilícito lucrativo. Ela sabe que é ilícito, ela sabe que vai poder ser condenada, mas como ela sabe que o consumidor tem dificuldade, poucos vão entrar na justiça, ela sabe que ela pode continuar agindo dessa forma ilícita, porque para ela compensa. O ilícito é lucrativo. Agora, não é uma oportunidade para se pensar no Brasil, mudar o gatilho de posição, ter uma legislação, quando se fala em regulamentação da internet, que precisa ser regulamentada, eu sou a favor de regulamentar tudo. Eu acho que em todo relacionamento humano tem que ter direitos e deveres. Ponto claro final. Que essa regulamentação ela não pode privar o indivíduo de outros direitos, mas a regulamentação ela é necessária. Ela é extremamente necessária. Será que isso aí não passa pela regulamentação da internet? Vai mudar de lado a providência, porque aí o Estado tomando uma providência em relação ao funcionamento desse tipo de empresa, ao funcionamento desse tipo de ação comercial abusiva, não seria mais eficiente, doutor? Olha, eu acredito que assim, nós temos uma regulamentação que ela é boa, mas nós temos um judiciário que às vezes para poder evitar aquilo que eles chamam também de indústria do dano moral, eles acabam fixando indenizações de valores simbólicos. Então, sem dúvida nenhuma, uma interpretação que leve a uma condenação pelo dano moral, porque o dano moral, além dele ressarcir o consumidor de todos aqueles desconfortos, de todo aquele tempo que ele perdeu em fazer cadastro em sites, em procurar o PROCON, além dele compensar o consumidor de todos esses problemas, ele também tem o seu caráter pedagógico. Então, um dano moral num valor mais alto vai trazer para essas empresas, vai desestimular elas que possam continuar agindo de forma ilícita. Então é isso que nós, como operadores do direito, como advogados, como Ministério Público, como Poder Judiciário e magistrados, temos que refletir. Será que o valor dessas indenizações estão cumprindo a sua função pedagógica, que é justamente desestimular essas empresas que agem de forma a afrontar o direito do cidadão, o direito do consumidor? Então nós precisamos fazer essa reflexão no âmbito do Poder Judiciário, porque a regulamentação nós já temos, Gui. Nós temos Código de Defesa do Consumidor, nós temos lei estadual, nós temos a própria Anatel, que é os órgãos de regulamentação, nós temos PROCON, mas isso não tem sido suficiente. Você mesmo falou que é um problema de anos, de décadas que nós estamos enfrentando. Quando eu falo mudar o gatilho, doutor, só para a gente ir finalizando esse assunto por hoje, porque isso dá uma discussão grande demais. Por exemplo, a punição não de acordo com a ideia do dano moral, mas com a ideia do poder econômico que tem uma empresa dessa. De acordo com o poder econômico, vai ser a multa contra você. É uma empresa grande? A multa tem que ser maior, né? A indenização ela tem que levar em consideração as condições da pessoa ofendida, mas ela também tem que levar em condições a capacidade econômica do agressor. Então, se ela é uma empresa de grande porte, de atuação nacional, sem dúvida nenhuma, essa indenização ela tem que ser num valor significativo, ao ponto de desestimular essa empresa a agir de forma ilícita. Porque senão, cada vez mais, essas gestões empresariais elas acabam adotando esse ilícito lucrativo, porque ele acaba gerando lucros para essa empresa, mesmo que para isso eles tenham que sacrificar o direito do cidadão, o direito do consumidor. Muito bem, esse é um assunto que está na mesa e a discussão aí, por enquanto, é sem fim. Por enquanto, obrigado pela sua participação aqui, doutor. Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição de vocês. Falamos aqui com o doutor Alexandre Máximo, no quadro O Advogado do Povo. Pode rolar. A Clínica Odontológica Medic Mais tem um recado importante para você. Põe na tela. Você passou o ano de 2025 inteiro dizendo que agora vai, que dessa vez não ia deixar para depois. Eu te entendo. Muitas das vezes, o que te segura é o medo da dor, o trauma com o dentista, a preocupação com o preço se vai ser caro e até aquele pensamento de que você mesmo não merece ter um sorriso bonito. Mas deixa eu te tranquilizar. Eu sou o Dr. Thiago Alves aqui da Medic Mais
E aqui você não vai sentir dor, não vai passar medo e não vai ter surpresa com o valor. Tem paciente que até dorme na cadeira de dentista, de tão confortável que é o nosso atendimento. E sobre o preço, pode esquecer essa preocupação. Eu já ajudei milhares de pessoas a resgatar o seu sorriso e a autoestima. E eu te garanto, a condição que eu vou te oferecer, nenhum outro dentista vai fazer por você. Porque eu tenho uma missão de devolver saúde e sorriso e qualidade de vida para as pessoas. E isso ninguém faz como eu faço. E agora é a sua vez. Você vai agendar hoje e começar um 2026 com um novo sorriso e uma nova vida. Clique no botão abaixo ou ligue, fale com a minha equipe e venha realizar o que você prometeu para você mesmo há muito tempo. E eu te espero aqui na Medic Mais. Vamos lá para o nosso WhatsApp, é você falando comigo na tela da televisão. Cândida Camargo. Boa tarde, Gui. Gostaria de parabenizar a minha sobrinha e afilhada Lara Cristina pelo seu aniversário hoje. Lara Cristina, parabéns para você, muita felicidade, viu, Lara? Leonardo, boa tarde, Gui. Te acompanho aqui do bairro Barreiro, parabéns pelo programa. Um abraço aí para vocês no bairro Barreiro e principalmente você, Leonardo. João Alberto, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu irmão José Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ele te assiste todos os dias. José Alves, um abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho. Chelzinho do Areado. Muito boa tarde, nobre Gui Boaventura. Região leste de Patos de Minas aguarda ações por parte do DR para o conserto da rodovia LMG 743, que está arrebentada, tanto os trechos com asfalto quanto a parte de terra. DR, vamos atender o povo lá, já deu uma amenizada na chuva, é hora de providência, não pode ficar aí parado não. Obrigado, tchauzinho, um abraço para você. A Rosana, boa tarde, Gui. Manda um abraço para todos nós do bairro Caramuru, sempre na audiência. Obrigado, Rosana, um abraço. A Fátima, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha amiga Suelen, eu gosto muito dela e ela sempre assiste o seu programa. Oi, Suelen, um abraço para você. A Luzia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha netinha Ana Júlia, que hoje completa 10 anos, e para minha sobrinha Laura, que papai do céu abençoe muito elas. Ana Júlia, Laura, um abraço para vocês, viu? Parabéns para Ana Júlia. A Juliette, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Obrigado, Juliette. Um abraço. A Elza, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu neto Felipe, que está lá na fazenda Olhos d'Água. Felipe, um abraço. Maria Elias, boa tarde, Gui. Sobre a greve, estou de acordo com os professores, mas ao mesmo tempo temos que pensar nos alunos que vão ficar prejudicados. Aí o recado da Maria Elias. A Nilda Maria, boa tarde, Gui. Te agradeço por reconhecer o nosso trabalho na área da educação. Enquanto muitos nos criticam e falam que só trabalhamos 4 horas e 30 minutos, porém eles não sabem o quanto trabalhamos em casa. E é verdade, né, Nilda? Uma aula não acontece só lá dentro da sala de aula, não. As pessoas precisam entender isso. Um professor, para dar uma aula, ele tem que se preparar. Ah, ele estudou para quê? Para isso. Para ter condição de se preparar e ir com um bom conteúdo para dentro da sala de aula e ser útil para os alunos. Então não são só 4 horas e meia por dia. É muito mais que isso. Já imaginou você preparar uma aula? Quanto tempo você vai gastar para preparar uma aula? Então, a gente precisa entender esse tipo de coisa e ser mais matemático nas nossas conclusões. Muito bem, vem aqui comigo, hora de falar para você do Unipam. Chegou a hora de você aí de casa conquistar o próximo nível da sua carreira profissional. As inscrições para a pós-graduação do Unipam estão abertas. Invista no seu crescimento profissional. Fortaleça o seu currículo e estude em uma instituição que é referência em educação. São mais de 90 cursos em 9 áreas do conhecimento para se qualificar e destacar na sua carreira. As matrículas estão abertas no site pos.unipam.edu.br. Unipam, educação que transforma.
Um motociclista de 26 anos sofreu um acidente após colidir contra uma fiação de fibra ótica pendurada de ponta a ponta lá no bairro Jardim América. O rapaz estava voltando para casa quando teve a viseira do veículo, ou do capacete, não sei, atingida pelo fio. Deve ser do capacete, viu? E de acordo com o Vinícius Andrade Ribeiro, um caminhão de entrega teria encostado na fiação momentos antes do acidente, motivo pelo qual o fio teria abaixado ainda mais. Embora estivesse pilotando abaixo da velocidade, a vítima não enxergou o cabo a tempo. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. A vítima sofreu escoriações na mão, nas costas e em ambas as pernas, sendo socorrida pelo SAMU e conduzida à Santa Casa de Misericórdia. Segundo os vizinhos, há dias esse fio estava mais baixo. A motocicleta sofreu danos nos retrovisores, na carenagem, tanque de óleo, pedal de apoio, sistema de freio e no próprio funcionamento. O pedido de Vinícius é simples: que haja mais cuidado na manutenção e preservação das fiações em torno da cidade. E a gente precisa de uma regulamentação também, né, Vinícius? Competente. Pois é. A altura do fio, que o fio pode passar na rua, né? E a altura dos veículos que transitam por aquelas vias. Então tem que ter tudo isso aí. Me dá um pouquinho dessa água aí. Meu amigo, tudo bem, Lê? Tudo ótimo, Gui. Tudo certinho? Vamos hidratar, que o tempo tá mudando, né? Tá de bobeirinha aí, você vai pegar um resfriado e vai falar que a culpa é minha. Mas eu tenho que me hidratar. Sem hidratar eu pego resfriado, é isso? Doutor Lee, deixa eu dividir uma dica com você. Se tem uma escolha financeira inteligente hoje, é o Cicobi Credicopa. Quando eu cheguei lá, senti na hora que o atendimento era outro. Eles escutam, orientam, explicam, tudo sem aquela pressa dos bancos tradicionais. E as soluções? Sempre pensadas para facilitar a vida. Crédito com condições especiais, investimentos acessíveis e um suporte que funciona. Mas o que mais me chamou a atenção foi o sentimento de pertencimento. Com o aplicativo do Cicobi, ainda dá para cuidar de tudo em segundos, de onde você estiver. Se você quer um parceiro financeiro que te acolhe e te ajuda a crescer, pode confiar. Cicobi Credicopa é cooperativismo na prática. Faça parte dessa família. Um homem de 62 anos foi preso ontem à tarde por posse ilegal de arma de fogo e munições e por guardar materiais de pesca de uso proibido para a categoria. A prisão aconteceu na Fazenda Moreiras. Durante patrulhamento pela zona rural de Patos de Minas, a equipe de meio ambiente levantou informações acerca de um indivíduo que estaria efetuando disparos de arma de fogo em sua propriedade e estaria anunciando a venda de uma arma de fogo pelo WhatsApp. O suspeito foi encontrado em um bar e, em conversa com os militares, ele informou que possuía somente uma arma em sua casa e que ela seria registrada. Durante buscas no imóvel, a arma regularizada foi localizada, mas no local também foi encontrada uma espingarda calibre 36, sem registro, várias munições e 2 tarrafas. Foi lavrado auto de infração ambiental para o autor. Claro que ficou sem todo esse material, né? Após 5 dias de atuação ininterrupta na zona da Mata Mineira, uma equipe formada por 8 militares do 12º Batalhão de Bombeiros Militar retornou às unidades de origem aqui em Patos de Minas, Paracatu e Patrocínio. Durante o período, os bombeiros participaram de operações de busca, realizaram vistorias técnicas em locais considerados de risco e auxiliaram na localização e recuperação de 2 vítimas. As ações ocorreram em regime de revezamento, garantindo o trabalho contínuo ao longo dos dias. Parabéns aí aos nossos bombeiros. Infelizmente, a gente tem que parabenizar um momento tão triste como esse que aconteceu lá em Juiz de Fora e lá em Ubá, né?
1h51, por hoje é só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, hein? Meio-dia eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, até lá. Obrigado. Até a próxima, Gui.